Mas abra sua Bíblia lá em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18. É um texto muito conhecido. Jeremias, capítulo 18. Se você está de lado de alguém que não tem Bíblia, compartilha com ele aí a leitura. Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Obrigado, querido. Diz assim a palavra de Deus, é o Antigo Testamento. Diz assim a Bíblia: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formado se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Vamos ler o 4 de novo, versículo 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, como já tem falado desde o início do culto, com os louvores, com as orações, com o ofertório, com os batismos que o Senhor falou com a vida de cada amado irmão que aqui desceu as águas. Que o Senhor fale agora nesse momento com a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 18. Como lemos aqui do verso 18 todo, mas especialmente esses versos 1 ao 6, é muito sugestivo para nossas vidas. É como fosse uma parábola que Deus traz para Jeremias, com a vida prática, com a vida real. Hoje eu vou trazer para vocês o tema como barro nas mãos do oleiro. E eu quero trazer algumas lições baseado nesse texto. Como oleiro, o que é que ele faz com o barro e como Deus faz conosco, mesmo diante das nossas fragilidades, da nossa pequenez, da nossa miudade. Deus, ele tem agido de maneira especial na vida de cada um de nós, e se nós não nos deixarmos perceber, não nos deixarmos Deus agir em nosso meio, como frágil seremos na caminhada. É muito melhor andar a caminhada com Cristo, andar a caminhada com o Senhor e entender que Ele vai moldando e mudando a nossa vida, e a gente vai conseguindo superar as batalhas, as dificuldades, as lutas, as dores, os sofrimentos, e Deus vai fazendo um vaso abençoado para a honra e glória dele. Então quero trazer para vocês algumas lições do oleiro, algumas lições espirituais. Primeiro, o oleiro dá forma ao vaso. Não sei aqui quem já foi numa casa de oleiro, numa casa que faz jarro, que faz vasos, que faz filtros, mas é muito interessante que fica duas rodas, e ele põe um barro ali, e a roda fica girando, e ele vai mexendo e vai dando forma, e às vezes o próprio oleiro não gosta, e ele derruba tudo e faz tudo de novo, e vai dando forma, e daqui a pouco sai um jarro, sai um filtro, sai um vaso muito bonito, muito bem cuidado
cuidado pela mão do próprio oleiro. O oleiro apanha o barro informe e ele é singular. Cada jarro, cada vaso que o oleiro dá forma é especial, é singular. Imagina se não fosse o oleiro que desse forma a nós. Nós estaríamos abandonados à nossa própria sorte, e se nós fôssemos abandonados à nossa própria sorte, a gente só seria uma coisa: barro. Tem muitas pessoas que querem viver abandonadas à própria sorte, mas é muito bom estar nas mãos do oleiro. E é interessante que o barro, ele é totalmente passivo nas mãos do oleiro. Ele recebe a forma do oleiro como o oleiro soberano quer, e o barro, humildemente, ele se submete às mãos do oleiro. O oleiro vai dando forma ao barro, e o barro humildemente vai entendendo a soberania do oleiro, e ele vai dando forma, vai dando forma, vai dando forma. Não sai daqui hoje sem tomar uma decisão. Deixa Deus formar a tua vida. Amém? Segundo, o oleiro dá beleza ao vaso. Ele dá forma, ele faz transforma o barro num jarro como ele quer, da forma que ele acha melhor. Por isso que cada um de nós somos singulares. Porque o oleiro, quando nos forma, ele nos dá uma beleza que ele quer. E uma beleza especial, única, singular. O oleiro não apenas dá forma ao vaso, mas também dá beleza à peça. Ela é modelada, desenhada, pintada e é levada ao forno para ser vitrificada. Não foi de uma hora para outra que surgiu. O oleiro teve o cuidado funcional de cuidar daquele vaso com muito carinho. Não é à toa que a palavra de Deus diz que nós somos feitura de Deus, criado para as boas obras, antes da fundação do mundo. A palavra feitura significa poesia, significa beleza. Ou seja, nós somos belos diante do Senhor. Talvez você, mulher, saiu de casa hoje, olhou para o espelho e disse: hoje eu estou tão feia, né? Porque mulher gosta de fazer isso, né? Não gostei hoje da minha roupa. Mudou 350 roupas antes de vir para aqui para o culto. Não é assim que as mulheres fazem? Homem não, bota qualquer coisa e sai, já está arrumado e ainda acha que está bonito. Mas todos nós temos uma beleza singular, porque o oleiro dá beleza ao vaso. Você é poesia de Deus, você foi modelado por Deus, e você está sendo transformado dia após dia à imagem de Cristo. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8 que a intenção de Deus é que nós sejamos transformados dia após dia à imagem de Cristo. Ou seja, Deus que é o oleiro, nós que somos o barro, somos transformados dia após dia. E por isso que eu gosto que tem pastores que dizem assim: não existe crente feio, crente é bonito. Aleluia! Diga aí para quem está do seu lado: você é lindo, meu irmão. Você é linda, minha irmã. Pode dizer aí. Diga para quem está do outro lado agora. Você é poesia de Deus. Poesia, poema de Deus. Queridos, Deus está trabalhando em nós e trazendo a beleza de Cristo para a nossa vida. Por isso que nós devemos nos sujeitar às mãos do oleiro.
As digitais de Deus estão no vaso. A beleza divina está estampada no vaso. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nós somos vasos de barro e o poder de Deus habita em nós. A beleza de Deus está em nós, por isso que nós falamos tanto em testemunho, por isso que nós falamos tanto em crescer em santidade, por isso que nós falamos tanto em crescer na graça e no conhecimento de Deus, por isso que nós falamos tanto em desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque nós somos barro sujeitos à mão do oleiro que vai transformando. Tem uns que quebra e ele vai e faz de novo, e tem uns que no meio do caminho cai. Imagina mulheres que gostam de jarros. Lá em casa tem um vaso que minha esposa ganhou, que veio da Holanda. Então você imagina assim, né? O cuidado que tem. E eu sou meio desastrado. Graças a Deus eu passo longe desse. Ele está numa posição lá em casa que eu vejo ele sempre para não chegar perto. Só que ele fica mais alto do que eu. Aí eu tenho medo, porque se cair já era, né? Milhares de pedaços de Marcelo e milhares de pedaços do vaso, né? Deus cuida de nós com esse mesmo carinho. Deus cuida de nós com esse mesmo ímpeto, com esse mesmo desejo. Por mais que você, no meio da caminhada, você se quebre, as dores do mundo, ou foi uma queda por causa do pecado, ou foi uma luta espiritual que você teve e você se sentiu fragilizado, quebrado, lembre-se que o oleiro ama você e o oleiro dá beleza à sua vida. Você não precisa viver nem na vida que você está frustrada e nem na vida de pecado que está levando você para a lama. Porque o oleiro que dá beleza a você, ele quer tirar você desse momento que você vive. E ele quer transformar você de glória em glória, você sendo belo na presença dele. Se submeta ao oleiro. Ele dá forma, e ele dá beleza. Terceiro, o oleiro dá utilidade ao vaso. Se você chegar na casa de alguém que gosta de vaso, você vai saber que o vaso tem utilidade. Ou põe uma flor, ou põe um enfeite, ou é só o vaso mesmo. Assim é conosco também. Às vezes nós queremos fazer diferenciação entre não, se é belo, não é útil, ou não é necessário. Não, de forma alguma. Deus dá forma, Deus dá beleza, mas Deus, o oleiro, dá utilidade. Nós fomos salvos para sermos vasos de honra, como diz a palavra de Deus. Um vaso útil, ele precisa estar limpo e sem rachaduras. Ele é ornamentado, ele pode transportar alguma coisa, ele reflete alguma coisa. No nosso caso, nós refletimos a glória de Deus. Pastor, é sério isso? É sim. Deus chamou eu e você, que é barro, que é fraco, que é frágil, que é pequeno, mas que é singular, que tem um valor singular,
para sermos vasos de honra, usados para as boas obras, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que vidas sejam edificadas, para que o mundo veja a luz do Senhor em nossas vidas. O oleiro nos deu forma, nos deu beleza e nos dá utilidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: não existe ser humano inútil. Todos somos úteis. Todos fomos chamados para a utilidade, para um propósito divino. Pergunta é: qual tem sido o propósito de Deus para a sua vida e você tem desperdiçado? Você que tem o Espírito Santo de Deus, derrame sua vida em oração, busque a Deus para saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você que está visitando, que não entregou sua vida a Cristo ainda, deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus pode mudar a sua história e você pode sair daqui nessa tarde com um propósito de vida para a sua vida. Só o Senhor pode fazer isso. Não há ser humano que não seja único, dotado de detalhes singulares feitos pelo Criador. Você é singular, meu irmão. Você é singular, minha irmã. Deus não fez crentes em séries. Nós não somos Stormtroopers de Star Wars. Nós não somos Stormtroopers. Soldados em séries, feitos todos iguais, não, cada um é diferente, e o oleiro dá utilidade diferente para cada um. Você é o escolhido do Senhor, é uma escolhida do Senhor, amada do Senhor, poesia do Senhor, que foi dado forma pelas mãos do oleiro, que tem a beleza vinda do oleiro e que tem a utilidade vinda do oleiro. Ele pega eu e você como um vaso especial e diz: esse vaso aqui vai servir para isso. E Deus vai te usando e vai abençoando vidas através da tua vida. Você é bênção, meu irmão. Abraão, Gênesis capítulo 12, se tu uma bênção. Você foi chamado para ser bênção na vida dos outros. Amém? Se tu uma bênção. Diga aí, bata-se no peito: eu sou escolhido do Senhor. Bata aí, diga aí. Poema de Deus: eu sou lindo. Olha aí, diga aí. E sou um vaso do Senhor. Aleluia! E por último, o oleiro faz de novo o vaso estragado. E aí eu vou ler novamente o versículo 4. O verso 4 diz: mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Ele pegou o vaso com raiva e jogou fora o barro. Quando o vaso estragou, o barro estragou, ele jogou fora. Ele fez outro vaso. A vida pode nos quebrar. O pecado pode nos quebrar. Os caminhos que nós estamos andando podem nos quebrar. Mas praticamente duas coisas: a vida mesmo, as circunstâncias da vida podem nos bagunçar, destroçar nossa vida, quebrar. Às vezes é uma doença que chega sem pedir licença. Às vezes é um divórcio. Às vezes é um filho rebelde. Às vezes é uma perda de emprego que chega assim, derrubando a nossa parede. E a gente fica baqueado, atordoado, quebrado. Mas às vezes nós escolhemos caminhos errados.
Mas nenhuma das duas circunstâncias o oleiro pega o barro e joga fora. Ele pega o barro quebrado e ele faz de novo um vaso novo. E nesse vaso novo ele vai pacientemente trabalhando, recriando, reiniciando, recomeçando, dando a segunda chance, a oportunidade para recomeçar. Deixa eu dizer uma coisa, não é indolor. Um vaso quebrado dói pra caramba. Os irmãos sabem da luta que eu tive no ano passado, que passei praticamente 6 meses afastado da igreja. Foi dolorido. Irmã Vânia e Wesley passaram 2 anos sofrendo com o irmão Linaldo, homem de Deus, que era bênção no nosso meio, com uma doença. Foi dolorido. Talvez você que está aqui hoje está vindo de uma crise no casamento, de uma luta espiritual com o seu filho. É dolorido, dói demais. Porque quebrar dói. O vaso estava quase pronto, mas ele se desfez. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o oleiro pegou você de novo e está recomeçando pacientemente restaurar a sua vida. Você precisa submeter a Ele. Deus amolece o barro novamente, Ele amassa de novo, Ele molda de novo e depois Ele põe no fogo para ficar vitrificado de novo. Veja como um processo dolorido, dói, amassa, quebra, amassa de novo, mexe para lá, mexe para cá, põe um dedo aqui, põe a mão ali, vai, depois tira, põe lá para esquentar, para ficar vitrificado. E daqui a pouco tem um jarro pronto, belo e bonito, que ficou marcado pelo tempo, marcado pela vida, mas foi restaurado pelas mãos preciosas do Senhor. Tem uma música do Estênio Márcio que me lembra muito esse momento. É uma música que eu já falei para a igreja, eu amo essa música, Muralhas. Ele diz, durante a música: desde os tempos de criança agora sei que a tua graça esteve sobre mim. Lá em casa eu aprendi a te amar e cada dia foste sendo meu. Por tantas vezes quase que eu morri, mas tinha muitas vidas para eu viver. E quando eu tentei fugir de ti, fiquei sabendo tanto que sou teu. Aí ele diz: hoje eu sei que estavas ali. Quando tive que enfim me enxergar, a minha alma chorava a seu modo, escrevendo canções para ti. Me seguiste por tantas esquinas, me guardastes nos becos sombrios, me levaste aos porões da minha alma e me trouxeste de volta para casa. Hoje eu sei que estavas ali, quando vivi entre as fortes muralhas que a tua graça ergueu sobre mim antes mesmo do tempo existir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes mesmo de você existir, Deus já estava te protegendo. Antes mesmo do tempo existir, Deus já estava te vendo. Antes mesmo do tempo existir, Deus já estava te dando forma, te dando beleza, dando utilidade e refazendo você de novo nas caminhadas da vida que você se quebrou. O oleiro faz isso com o barro, porque ele ama o barro. Ele é um artesão. Ele ama e ele cuida, e ele restaura e ele renova.